Passaporte da vacina e proteção de dados pessoais, parte 1. Essa semana eu vou publicar textos e vídeos sobre a regulação por leis locais do passaporte da vacina, decisões judiciais, inclusive sobre questões relacionadas com a divulgação de lista de vacinados, algo que eu já tinha comentado em vídeos e textos no final de agosto e começo de setembro, principalmente 31 de agosto e 1º de setembro. E vou, nessa semana, na sequência, agora a partir de 25 de outubro de 2021, fazer alguns vídeos complementando essa série aí de forma mais atualizada sobre esse assunto no Brasil nos últimos dias, semanas e meses, né? Porque principalmente o retorno ao trabalho presencial e a frequência de determinados locais condicionados à apresentação do comprovante de vacinação não é somente uma questão de saúde, mas também envolve alguns aspectos jurídicos e principalmente a proteção de dados pessoais, em virtude da pandemia causada pela Covid-19, do estado de emergência de saúde, principalmente em grande parte de 2020 e 2021, a maior parte dos países, não só o Brasil, adotou medidas de isolamento social e nós estamos agora numa fase uma fase final de vacinação e retorno à normalidade de atividades presenciais, o que envolve a necessidade de proteger dados pessoais sobre a identificação de pessoas vacinadas. Eu lembro que os dados pessoais da saúde são sempre dados pessoais sensíveis, independentemente da finalidade e do contexto do tratamento. Por isso há uma proteção maior desses dados, o que compreende o consentimento como a base legal preferencial para a realização da coleta e de outras atividades de tratamento dos dados pessoais da saúde. E essas características precisam ser levadas em conta na regulação do chamado passaporte da vacina, especialmente porque são normas estaduais ou municipais e que não devem violar uma lei federal sobre as atividades de tratamento e proteção de dados pessoais, que é a Lei 13.709 de 2018, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Outra questão, apesar de um dado pessoal sensível não ser sinônimo de uso discriminatório ou de proteção contra o uso discriminatório dos dados, um dos critérios utilizados na definição e na delimitação e na proteção diferenciada dessa espécie de dados pessoais, os dados pessoais sensíveis, é justamente o de evitar a discriminação negativa em virtude do acesso a esses dados pessoais. Por isso, também deve ser levado em consideração que o acesso a dados pessoais da saúde ligados à vacinação ou não das pessoas não pode ser utilizado com fins discriminatórios para prejudicá-las ou limitar os seus direitos. Então, nós temos visto no Brasil algumas questões ligadas a essa discussão e principalmente agora a possibilidade ou não de dispensa, e aí com ou sem justa causa de um empregado e o seu impedimento de retorno ao trabalho presencial em virtude da vacinação ou não e da razão pela qual ele não se vacinou. Então, além das questões relacionadas à saúde, da regulação do passaporte da vacina, nós precisamos sim levar em consideração a Lei Geral de Proteção de Dados e eu vou analisar nos próximos dias algumas questões específicas, principalmente a partir de leis locais e de decisões judiciais relacionadas com passaporte da vacina e divulgação de listas de pessoas vacinadas. Então, até mais.